Olá, boa noite. Alô, Bé, bem-vinda. Bé, saudades, saudades de você também, meu amor. Tô vendo aqui. Olá, Olá, Bé, bem-vinda. tudo Olha, bem? pessoal, vou começar a ficar confusa com os sotaques brasileiro e português. Já começo a avisar. Vou falar com o sotaque português hoje, porque a minha querida Bé puxou esta nossa conversa hoje. Então, espero que todos me entendam. Se vocês tiverem dificuldades de entender-me, por favor, façam perguntas. Bé, queres contar-nos um bocadinho dessas perguntas? A Bé é uma querida que começou a fazer-me algumas perguntas interessantes e combinamos esta live. Então, uma boa noite a todos. Já temos aqui muita gente a entrar connosco, imensa gente. Ju, assim como tu vens no português, eu vou muito no brasileiro quando estou a falar contigo, tá? Tu sabes. Sim. Puxa, Chegamos numa puxa outra muito. língua, é ótimo. Certo, certo. Então, queria partilhar aqui convosco que muitas vezes eu tenho insights e situações que me levam para pensamento e muitas vezes eu partilho com a Ju. E então combinámos aqui as duas que podíamos trazer mais para vós e deixar-vos à vontade para fazerem perguntas à Ju, a mim, como quiserem. E eu tenho aqui algumas perguntas que já partilhei com a Ju e que seria interessante partilhar convosco. Então, aqui um bocadinho nesta situação do o que é o pensamento sistémico, Ju. Já ouvimos falar muito hoje em dia sobre isto, então trazeres até mais, para além de mim, que eu já ando um bocadinho lá dentro, trazer até mais pessoas o que é isto do pensamento sistémico. Claro. Então, eu acho que a própria live e a própria pergunta já é o início do pensamento sistémico. O que é que eu quero dizer com isto? O que me faz sentido, não é? O que me faz sentir, na verdade, é responder a perguntas e muitas vezes para partilhar o conhecimento, para partilhar alguma coisa na live, é importante que venham as perguntas, não é? Quando se fazem as perguntas, aí podemos Isso. refletir juntos sobre as respostas. E, portanto, psicologia co-criativa e tudo aquilo que eu venho, não é, acreditando e trabalhando, que é o pensamento sistémico. Então, o que é pensar sistemicamente? É olhar para tudo tal como é. É dizer que sim a tudo tal como é. Isso quer dizer que tudo o que existe faz parte de um grande sistema chamado mundo. Nós, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, que eu gosto muito dele, e eu já vi que tem alunos aí que entraram, muito grata a toda a gente que está presente hoje, e eu sempre dou um exemplo do deitar lixo fora. Nós dizemos assim, vamos deitar o lixo fora, mas onde é que é esse fora? Se, na verdade, nós deitamos o lixo em algum sítio e nós voltamos a inspirá-lo. Portanto, quando estamos a falar do mundo, quando estamos a falar, por exemplo, do momento que nós estamos a passar, nós estamos a perceber claramente o que é esse impacto sistémico. Algo que acontece em algum lugar, e nós dizíamos isso como jargão, não é? Algo que acontece lá na China, lá longe, Sim. não é? Como se não nos afetasse. E nós estamos todos interligados nesse grande sistema. Não é? Nas constelações familiares nós também falamos muito nisso, não é? E cada linha, tanto as constelações como a filosofia, como a própria psicologia também da família, vem distinguindo o pensamento sistémico da sua única forma, não é? Da sua única linguagem. Mas o mais importante é nós pensarmos nessa correlação das partes que dá um outro resultado e não a soma delas. Ou seja, o nosso corpo, por exemplo, é um sistema. Ele tem várias partes que estão interligadas e nós somos um todo alquímico, não é? Que vai além da soma dessas partes. Ok. Então, mas hoje em dia, e certamente ouves falar muito disto também, que é acerca do coletivo, não é? O Sim. coletivo, as emoções que estão no coletivo, o que se está a passar, a situação pandémica que atinge o coletivo, que vai para o coletivo e parte do coletivo. Portanto,
traz-nos lá aqui mais um bocadinho do que é isto, dessas emoções que eu própria, por vezes, durante um dia eu oscilo imenso e Uhum. muitas vezes nem percebo muito bem porquê e deixo ir. Sim, E acolho. sim. Então, nós somos afetados, na verdade, por todos os sistemas que nós nos relacionamos. De Ok. alguma maneira, sempre que eu vou, por exemplo, eu vou fazer parte de um sistema qualquer, não é? Eu venho da família como um sistema. O meu corpo é formado pela minha ancestralidade, não é? Eu sou Certo. manifesta biologicamente por isso. Depois eu vou participando, eu vou crescendo e vou Agora, participando de vários sistemas, querida, eu vou participando de vários sistemas sociais, não é? Então eu vou tendo um grupo de amigos, indo a um colégio, ou não, não é? Mas participando de trabalhos e esses diferentes grupos, nós estamos sempre numa inter-relação de afetar e ser afetados por eles. ok, sim. Nós, quando estamos a falar de alguns movimentos coletivos, afetam-nos também. Então, tudo isso que está a acontecer no mundo faz-nos, mexe com as nossas emoções também. Ok, Porque nós também começamos a perceber aqui uma relação, uma inter-relação entre nós e esse todo. certo. Tá? Agora, não é uma matemática, como nós estamos habituados a fazer na ciência, não é? A ciência vem de um pensamento positivista de relação de variáveis. Quando nós temos Certo. essa relação de variáveis, nós fazemos aqui uma causa e um efeito, não é? Então, nós muitas vezes tentamos fazer isso, porque está toda a gente com medo, então eu também estou a sentir esse medo. Uhum. Então, está toda a gente, ou muita gente, pode estar a sentir alguma coisa. Eu preciso olhar para isso, perceber essas emoções, perceber que sim, isto pode, sim, de alguma maneira ter um impacto em mim. Eu também começo a perceber isto, mas na verdade também tenho o meu lugar. Dentro desse sistema, eu ocupo a minha posição. E quando Olha, eu ocupo a minha posição, eu torno-me um bocadinho menos permeável. ok. E já agora que falas um bocadinho da minha posição, não é? Do meu lugar, e muitas vezes acontece, eu ou estou em reflexão, ou estou a desenvolver algum projeto, alguma situação, e eu própria sinto que há uma trava, não é? Alguma coisa para, alguma coisa estagna. E aí eu sei mais ou menos que estou a excluir alguma coisa ou alguém no meu sistema. Como é que nós sabemos o que é isto do excluir no pensamento sistémico? Sim. Pronto, voltando àquela definição, então, do pensamento sistémico no mais básico é tudo o que existe de alguma forma faz parte e é importante. Não é? Sim, Quando eu estou a dizer isso, eu estou a dizer que quando eu estou a excluir algo, eu na verdade estou a deixar de ver. ok. Eu estou a deixar de dar um lugar dentro de mim. Aquilo que eu estou a excluir segue a fazer parte de um sistema. Por exemplo, não é? Isso. Na constelação nós vemos muitas vezes que alguém é excluído por um comportamento. Vamos imaginar que algo de mal acontece, algo que nós julgamos como mal, como difícil, como desafiador, como doloroso. E existe uma tendência, de alguma maneira, como estás a trazer, às vezes, de uma necessidade de não quero olhar. Isso, é mesmo, não querer ver, não querer dar atenção. Quando eu estou a dizer não quero olhar, eu estou a fazer uma exclusão. Da Sim, mesma maneira de quando eu estou a dizer assim, eu estou indiferente a algo, eu também estou a excluir. ok, Nessa relação sistémica, eu afeto e sou afetada. ok. Eu faço Portanto, eu estou a parte dar, mas desse está a todo voltar, certo? sistémico, eu faço parte desse todo sistémico, não é? Eu me interrelaciono com ele, mas de alguma maneira eu tenho o meu lugar, que é único e individual. Ok, Então, quando eu não estou a querer olhar, quando eu não estou a querer lidar com algo, eu estou a excluir, sim. Quando eu estou a ficar indiferente, a fingir que não existe, eu estou a excluir. Só que, na verdade, quando eu excluo algo, isso não deixa de existir.
porque eu não Certo, sou, não é? Eu não sou a criadora. certo. Eu brinco a dizer que, por exemplo, processos como vida e morte, ainda que nós tenhamos muito conhecimento científico, nós não temos a fonte original da vida. Sim. Nós somos muito pequeninos perante essa fonte maior. Não é? Então, como nós somos tão pequeninos perante essa fonte maior, tudo o que existe é sagrado, é divino, faz parte, Ok. precisa ter um lugar. Quando nós, na verdade, de alguma maneira, não conseguimos ainda olhar para isto, não conseguimos ainda lidar com isto, é onde muitas vezes começa a travar, começa a trazer sensações desconfortáveis. Às vezes as pessoas sentem no corpo, não é? Os sintomas. Sim, sim. Esses sintomas, muitas vezes, são uma necessidade de nós abrirmos espaço interno, de Ok. nós percebermos que dentro de nós precisamos criar um espaço para tudo o que já existe, para tudo o que já acontece. É o que nós às vezes dizemos assim, nós precisamos aceitar. Ah, E às ok. vezes estamos ali, ó, a tentar aceitar. Juju, olha, isso é o exemplo perfeito. Pá, porque às vezes estás zangada, ok? Estás com raiva de Aham, alguém, de alguma coisa, e como é que tu olhas para isso amorosamente, não é? Porque tu estás a ferver, estás zangada, não é? Com a sim, situação, com uma pessoa, e como é que tu olhas para isso amorosamente? Tipo, não dá, sim. não está a dar. Sim, sim, sim. E que bom, tá? Que bom que Ok. não está a dar. Eu sou muito contra essas teorias de que nós temos que ser zen e estáveis o tempo inteiro, Isso. não é? Nós precisamos viver as nossas emoções e na verdade, todos nós, precisamos ser honestos com elas. Então, assim, se estás com raiva, é preciso perceber essa raiva. É Ok. preciso dar lugar a essa raiva, não é? É preciso, pronto, estou com raiva, o que é que eu estou a sentir aqui? Qual é o meu verdadeiro incômodo? Não é? Sim. Porque a raiva também é um sentimento que realiza muita coisa. Agora, claro, eu preciso depois voltar a ser amorosa comigo em primeiro lugar. Então, assim, eu percebo sim a raiva, eu sim dou espaço a essa raiva, mas depois, de alguma maneira, eu preciso colocar esta raiva para fora e ser amorosa comigo. Ok. No fundo é permitir-me sentir a raiva, não é? E acolher a raiva como acolho uma E ser gargalhada, uma amorosa alegria. comigo não significa olhar para o outro e procurar um culpado. Ok, Ser amorosa comigo significa tomar as rédeas das minhas emoções. Significa dizer, sim, eu percebo que eu estou com raiva. Ela é minha também. E certo. agora, o que é que eu vou fazer com isto? E aí é a brincadeira que eu sempre digo que não tem regra, não é? E aí eu vou experimentar pôr isto, dar vazão a esta emoção, de alguma maneira que seja amorosa comigo. E quando nós, de alguma maneira, estamos a acusar o outro ou a excluir o outro, nós estamos a desvalorizar-nos, Ok. porque nós estamos a entrar num processo de vítima e agressor. Ai, fala lá um bocadinho mais disso. Eu acho esse tema super interessante, sabes? Porque Pois eu é. acho que está tão presente nas relações amorosas, nas relações do trabalho, as relações com o chefe, até com os colegas de trabalho, as relações amorosas também. E muitas vezes a Mais uma relação. vez. Certo? E muitas vezes a relação entre os mães e os filhos, não é? Sim. Portanto, traz-nos lá aí um bocadinho dessa posição de vítima e de agressor, porque na realidade há uma dualidade que tem que existir, não é? Tem que haver um e outro. Então, exato, é assim, não existe vítima sem agressor, nem agressor sem vítima, não é? Existe um encaixe. Certo. Pronto, como sabes, e como algumas pessoas também que estão aqui sabem, eu trabalhei 3 anos com constelações familiares na vara, dentro, né, do Tribunal de Justiça, na vara de família em Belford Roxo, na Sim. vara criminal, desculpem. E na vara criminal, nós trabalhávamos com pessoas que inclusive tinham cometido algum crime, alguma coisa, não é? E o que nós mais percebemos é que as instituições totais, os lugares de exclusão, são máquinas de repetir, não é? De fazer mais do Isso. mesmo. Então,
o que é esse lugar da vítima e agressor e da raiva, tá? A Então, Patrícia, assim, desculpa, a Patrícia está aqui a colocar uma questão que eu creio que já lá vais, que é quando ambos se sentem vítima, ok? sim, é sempre assim, tá bem, Patrícia? É porque cada um vai sentir vítima das suas próprias emoções e aí é onde eu quero chegar. Um, os agressores, eles muitas vezes também se colocam, na verdade, como Certo. vítimas em algum lugar, especialmente quando eles começam a falar da vida deles, daquilo que eles sentem, das emoções e por aí vai. O que nós percebemos desse lugar da vítima e do agressor é que é assim, fizeram alguma coisa comigo, vai, alguém pisou-me no pé, não é? Eu senti dor. Sim. Pronto, eu fui vítima de uma agressão, não é? Certo. Alguém pisou-me no pé. Quando alguém me pisa no pé, eu preciso dizer ai. Sim. É a raiva. Ai, olha, se calhar eu vou te dar um empurrão, Certo. tá? Mas se eu estou no meu lugar, eu vou dar um empurrão para afastar, não a pensar que alguém me está a perseguir e pisou-me no pé de propósito. Ok. O que eu estou a querer dizer com isto? Nós, em qualquer relação, compensamos e precisamos estar livres para falar das nossas emoções, sim. Eles são importantes, elas precisam ter um lugar. O que acontece é que muitas vezes esse processo as pessoas que mais estão próximas a nós também fazem coisas e estão-nos sempre a magoar. Certo. E nós conseguimos expor isso, nós conseguimos ultrapassar isso. Como? Quando eu consigo falar e às vezes até dar um empurrão com um bocadinho menos de força. Eu dou um empurrão com amor. Eu dou um empurrão sem achar que o outro está a fazer isso porque quer, ou porque está com raiva de mim, ou porque quer me destruir. O outro só se desequilibrou, não é? E pisou-me no pé. Certo. Da mesma maneira que eu, quando dou um afastamento, eu também dou um espaço. Eu também, espera aí, aqui é o meu espaço. E eu posso dizer isso, mas isso não significa que essa situação precisa ser mantida. A exclusão, ou vítima e agressor, é algo que acaba por manter-se. É algo Como que, se assim? calhar, então, que muitas vezes as emoções não são faladas, não são Isso. trazidas, e Isso. porque elas também não são trazidas, elas não têm lugar, e como elas não têm lugar, elas ficam a reverberar dentro de nós. Ok. E como elas E a ficam a Pri... reverberar dentro de nós, de alguma maneira, precisamos dar vazão a isso. O que é que acaba por acontecer? Eu dou um empurrão de uma outra maneira. Se calhar eu dou um empurrão a ponto de querer tirar o outro do meu sistema. Exatamente. A Pri está aqui a sugerir um exercício difícil, não é? Que é um empurrão com amor, não é? Um empurrão com amor requer já assim alguma prática, porque senão vem aquele empurrão de excluir, não é? Sim, o empurrão com amor é empurrar a partir do meu lugar, é empurrar Certo, a dizer assim, eu estou a dar espaço porque isto de alguma forma magoou-me ou certo, doeu-me ou gerou-me raiva, mas eu não entro no motivo pelo qual o outro fez isso, eu não entro no outro, eu não vou para lá. É por isso que eu certo. consigo dar o empurrão com amor, eu fico aqui, eu fico em mim. Eu não vou nesse lugar de categorizar o outro. Essa categorização já é um princípio de tentar compreendê-lo, muitas vezes para não entrar em contacto com as minhas emoções. E isso é fácil. Isso Sim, é e aí é fácil. a pergunta da Aninha, que a Aninha estava aqui a dizer. Certo. Essas emoções reverberam porque não são vistas, não é? E Uhum. mais do que isso, essas emoções reverberam também porque eu não estou a vê-las, não estou a entrar em contacto e estou a ir, olha, a sair de mim e a tentar ir no outro, a tentar Certo. agarrar, a tentar entender, a tentar classificar, a tentar julgar, não é? Esses são os famosos Certo. julgamentos que eu tento arrumar dentro da minha cabeça. Então o outro está a fazer isso por causa disto. E aí, olha, criei outra vez aquele pensamento positivista, aquela relação causal, científica,
e excluí. Atenção, eu estou a falar dessa relação científica porque a ciência efetivamente precisa trabalhar com essa relação de variáveis, não é? Sim. Porque é um outro lugar. Mas nós, seres humanos, cada vez mais percebemos que existem milhões de variáveis o tempo todo. Certo. Há pouco a Patrícia perguntava ali que Sim. quando se sentem os dois em modo agressor, não é? Quando são os dois agressor, a tendência é uma implosão, não é? Então, era o que eu estava a dizer ali a Patrícia, mas eu acho que eu comecei para o raciocínio também. É assim, numa relação de vítima e agressor mantida durante algum tempo, ambos alternam os papéis, Ok. tá? De alguma maneira. Esses papéis são alternados. E o que eu quero dizer com essa questão do que ambos sentem internamente, muitas vezes, quando existe uma questão, um conflito, as duas pessoas sentem o valor que juntas é igual. É muito comum, por exemplo, em brigas de casal, um vai se sentir não visto e o outro também. Sim, e rapidamente, portanto, escalas para uma posição de superioridade, não é? Porque ao sentir-te não vista, achas que a tua dor está acima do outro, não é? Porque o outro não te vê, ou tu estás a não sentir-te vista, também acontece. Sim, pode acontecer, sim. Não, Sim, não é regra, mas pode acontecer, sim. sim, Quando te sentes não vista, de alguma maneira podes sentir que não queres mais ver o outro e por aí vai, certo, não é? E aí a vingança torna-se um processo que deixa de ser amoroso contigo, porque tu estás naquela relação, não é? Porque certo. existe um vínculo, existe uma emoção. Sim, e acontece, quer dizer, pelo menos comigo acontece, quando te magoam, não é? Algo que o outro faz, mesmo sem ser em relação amorosa, algo que o outro faz e dói, e dói, não é? E muitas vezes eu dou comigo a fazer esse exercício de mantém a distância porque estás zangada, estás em dor. Se eu for reativa, portanto eu vou para a superioridade logo a seguir, porque eu estou a sentir que eu não estou a ser vista. Okay? O que me magoou é algo que o outro não está a olhar para isso. E eu Sim, estou-me a sentir que não está a olhar para mim, está-me a magoar porque não me está a ver. Portanto, isto depois pode ser expansivo para dar uma discussão, para uma exclusão imediata e porque fica muito rápido, não é? E em dor nós ficamos, os óculos, os óculos da dor muitas vezes dá para imediatamente não quero mais. Mas por outro lado, muitas vezes a mim dá-me a sensação que eu quero olhar, mas quando olho dói-me. Portanto, e olho e volto a olhar e dói-me, então volto a fugir, até conseguir acolher, não é? E aí sim depois eu consigo abrir espaço ao outro e perceber o que é que está do lado de lá e o porquê que o outro agiu assim, ou se há um porquê, pode não haver um porquê. É assim e pronto. E muitas vezes isso, isso. porque nem tu tem uma explicação, às vezes acontece. Não, o que estás a trazer, eu estou a achar espetacular porque de alguma maneira estás a trazer as diferenças, não é? Sim, Então, eu vejo o mundo de uma forma, o outro pode ver o mundo de outra forma, pode ter uma linguagem absolutamente diferente da minha, pode ter uma interpretação absolutamente diferente da minha, certo. e nós muitas vezes excluímos essas diferenças. Ok. Porque nós achamos que aquilo que não é semelhante à nossa forma de pensar, ou não nos está a ver, ou não nos está a levar em consideração. Olha, está aqui a Martins, 82, não sei. Aline, É a Aline? sim, Ok, e ela diz uma coisa preciosa, que é quanto o medo da dor nos afasta da nossa verdade, não é? E de facto é isso. Fugir da dor afasta-nos de nós. isso. A pergunta, não é? Quando é que eu sei que eu estou a excluir? Quando eu estou Certo. com medo da dor e quero afastar algo. Ok. E ela está lá para olhar para ela e eu não quero. Ela aparece para eu olhar para ela. Na verdade, ainda nem apareceu a dor, não é? Apareceu alguma coisa que na nossa percepção fez alguma conexão, alguma associação com a possibilidade da dor Certo. e disparou aquilo que nós chamamos piloto automático. E disparou o Esse, ciclo da esse. repetição do comportamento de defesa de uma possível
dor. Ok. E isso Olha, é sabes, pela aquela questão das diferenças, como nós falamos. eu ia buscar isso exatamente, que é a aceitação da diferença, e assim, e eu acho que isso surge muito na relação de casal, tá? Pelo homem, pela mulher, portanto, e sobretudo algumas pessoas que têm mais tendência a navegar em polaridades, portanto, no certo, no errado, está bem, está mal, quero, não quero, e fugir um bocadinho aqui do balanço, não é? Do equilíbrio. Uhum. Que sugestões é que tu tens aí para a gente refletir um bocadinho nisso, não é? E deixar entrar, abrir um bocadinho às diferenças. Todos nós somos diferentes, não há ninguém igual. Bem, vocês sabem que eu gosto muito das frases do Bert, não é? Que eu faço os posts, que eu tenho essa conexão assim com a criação da constelação familiar e com a escola Hellinger. E eu gosto muito de uma frase que diz assim: o exercício de casal, não é? A relação de casal é um exercício para a morte. Para? A morte. Ok. E tu sabes que eu sempre que digo essas coisas digo a sorrir, não é? Do género. Sim. Então, bora lá agora explicar isto e dar espaço para isso. Nós quando estamos numa relação com alguém, quando o vínculo é profundo, não é? E esse vínculo ele aprofunda na relação de casal, nós precisamos olhar para as diferenças. O amor à primeira vista, ele é um amor que olha para semelhanças. E aí temos muita conexão, temos muita identificação. Mas quando isto passa um tempo e começamos a conviver com a pessoa, temos o amor à segunda vista e entramos em contacto com uma série de diferenças na forma de ver o mundo, nas referências familiares. Muitas vezes uma grande dica, não é, para sairmos desse lugar é pararmos de pensar e olharmos aquilo que nós estamos a tentar excluir ou aquilo que nos está a causar uma emoção profunda nos olhos. Uhum. Então, nas relações de casal, olhem nos olhos. Falem a olhar nos olhos. Nas brigas, quando houver emoções difíceis, parem e olhem nos olhos. Porque quando nós estamos no piloto automático, nós não conseguimos olhar para fora. Nós estamos numa imagem interna. Nós mantemos essa imagem interna como parte da nossa personalidade, como parte da nossa persona, como parte da nossa história. E as trocas, as nossas relações, nos permitem ir além dessas imagens internas. Nos permitem reconstruir isto o tempo inteiro. Nos permitem afetar e ser afetados por elas o tempo inteiro. Então, uma grande dica, não é, para sair de vítima e agressor é olhar. Olhar. Mas olhar. Ok. Olhar a partir daqui, não é? Do meu corpo, do meu centramento, do meu lugar. Então, a partir sim, estou na minha história. É dela que eu venho. Eu tenho os meus filtros. Eu já estou a ir, eu só quero que eu estou aqui ainda, tu estás-me a ver porque eu já estou a ir, ok? Já sabes que eu vou ficar aqui a noite toda a ouvir-te e tu vais dizer assim, Bé, estás em silêncio, porque eu já estou a ir contigo, ok? Já estou naquele uníssono de silêncio que já estou a ir. Então, deixa-me lá trazer-me um bocadinho de volta porque eu já estou aí contigo, já estou aí. Bom, Muito grata e obrigada também a todos. sério, Estou a ver comentários lindos certo, aqui. porque é delicioso ouvir-te. Eu estava aqui a noite inteira a ouvir-te, como sabes, e eu acho que expandirmos isto é Estou a só mandar maravilhoso. coraçõezinhos também para os comentários todos que eu estou a ver. Certo. É muito, muito, muito bom e precioso para percebermos um bocadinho mais. E essa parte do olhar nos olhos é muito bom. E é só uma pequenina dica, não é? Para sairmos daqui para aqui. E aqui expande, não é? E abre o lugar ao meu lugar e o lugar ao outro. Portanto, isso é espetacular. Muito bom. É muito giro. Nós começamos a perceber também, não é? Que a maioria das relações elas têm a possibilidade de se transformar a partir desse lugar. Não é? A partir do olhar, da presença. Nós falamos tanto de estar presente na mente, mas o quanto eu estou presente no meu próprio corpo, não é? O quanto eu aproveito o meu próprio corpo para me trazer para o estado de presença.
Ainda há pouco entrou a Lu aqui, que é uma professora de yoga também excelente, que eu amo. E eu sempre falo muito disto, não é? O quanto o corpo é a nossa principal âncora para o aqui e agora. É Olha, o nosso principal lugar, assim, seguro, que nós podemos cuidar, não é? A nossa terra. certo. E agora que falas nisso, ocorreu-me aqui uma situação que é do aqui e agora, não é? E também é uma situação que se fala muito, que é o estar presente, o estar conectado, o estar ligados, portanto, o estar aqui, ok? E as pessoas falam muito também do desenvolveres o teu lado espiritual, de trabalhares a tua espiritualidade e o que é que é... Exato, isso. O que é isto para ti, não é? Para ti, apesar de nós já termos partilhado aqui, vamos lá abrir aqui o coração, já partilhámos aqui algumas ideias, porque é aqui assim umas trocas engraçadas. O que é isto de ser espiritual e de trabalhar um lado espiritual? Olha, meu amor, eu acho que Vá gosto lá, é muito. abraçar a árvore, não é só abraçar a árvore. Não. Eu gosto muito da visão sistémica, não é? Certo. No que é desenvolver a espiritualidade. Para mim, o Tenho aqui desenvolver. o meu filho! Ah, que lindo! Bem-vindo, Tomás. Então, o olhar assim para a espiritualidade é olhar para tudo que vem da fonte da criação como sagrado. Ok. Isso é um exercício, porque quando nós estamos a falar sobre isso, nós estamos a falar assim, não existe, tá? Na nossa percepção, ou claro que perante uma situação onde nós sentimos uma emoção, claro que nós vamos dizer que aquela situação não é uma boa situação, é uma má situação. Mas perante a criação, perante a espiritualidade, perante o todo, é como se houvesse uma fonte original desse todo e tudo o que existisse fosse sagrado. Ok. A espiritualidade, para mim, é cada vez mais dar espaço às diferenças, olhar para as relações, com tudo. Como é que eu me relaciono com a água que eu bebo, com a comida que eu como, com as pessoas que eu estou, com o meu tempo, tá? Com tudo. Com aquilo que eu consumo, na verdade, com aquilo que eu ponho para dentro e também com aquilo que eu ponho para fora, não é? Com as minhas palavras, com as minhas relações, com as pessoas. E atenção, isto outra vez, sem utopias, não é? A sentir, a perceber as nossas verdades, a buscar ampliar, a perceber que se tudo é sagrado e o outro está a trazer uma diferença e ele está próximo a mim, de alguma maneira eu também estou a aprender com isto, eu tenho uma oportunidade aqui. Então isto também é sagrado, nem que seja a oportunidade de dizer não. Nem que seja a oportunidade de dizer temos linguagens diferentes. Agora eu dou conta disto, agora eu não dou conta disto. Isto também é um processo amoroso, não é? Eu brinco a dizer assim, se nós atraímos o mundo inteiro ao mesmo tempo, nós explodimos, não é? Então precisamos dar espaço interno, mas também a perceber essa amorosidade interna. Então, essa espiritualidade que nós falamos, para mim é olhar para tudo como é. E isso começa connosco. Com a nossa relação connosco e com tudo que está à nossa volta. Não começa com uma fantasia de vamos para o céu e existe um inferno. Para mim, tem um lugar de se for assim, nós vamos entrar no Deus bom, no Deus mau e vamos outra vez na humanidade continuar a matar em nome de Deus, não é? Que é uma coisa que a humanidade faz há muito tempo. E estamos inclusive numa data extremamente forte para falar sobre isso. Certo. Não é? Então, o espiritual é esse amor que na verdade é o espaço interno, é aquilo que eu consigo ir ampliando dentro de mim para olhar para o outro, para olhar para as diferenças. É um bocadinho aqui aquilo que eu gostava aqui de partilhar contigo, que é um bocadinho uma ideia generalizada da espiritualidade, não é? E do positivismo, ou da mentalidade positiva. É quase como se tu não podes sentir raiva, não podes sentir zanga, porque isto são sentimentos maus, portanto, são emoções más, então não podes sentir.
porque senão não quer dizer que não tens a tua espiritualidade desenvolvida. E isto mexe-me um bocadinho aqui dentro, porque a mim Com mexe-me um certeza. bocadinho. Deixa, é isso, não é? Para mim, sentir as emoções é algo muito importante. E sinto que quando nós buscamos deixar de sentir uma emoção, nós acabamos por deixar de sentir muitas emoções. Isso, Então, porque ao deixar de sentir uma, estás a deixar de sentir outras também, não é? porque eu não é? Eu começo a desenvolver essa exclusão. Eu começo a achar que eu tenho um controle sobre Sim, essa criação e essa realidade. Eu isso. começo a pôr-me um bocadinho acima dela. A dizer assim, olha, na sala de comando com o pessoal da criação, eu dou uma cutucada assim ao pessoal da criação e digo, pá, vocês estão a gerir isto muito a mal. Eu que sei o que é melhor. Sim. É Vocês não isso. sabem nada disto. Vocês não sabem nada disto. E aí, o que é o sagrado, não é? A partir desse lugar. Certo. Se eu estou na verdade, a achar que o pessoal da criação não está não tá muito ciente do que está a fazer. Que a gente dá uma ajuda no controle. Ou na ilusão dele, não é? Como nós falamos Exato. na outra live. Certo, para na ilusão dele. Olha, Ju, conta-me, tens assim mais alguma coisa que gostavas de trazer aqui à nossa conversa? Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, aqui trazer até nós alguma partilha. Acho que está tudo silencioso, ficou tudo assim meio Vou ver os apagado. comentários. Perguntem, pessoal, por favor, ajudem-nos aqui. Então. E de repente nós estamos em silêncio, eles estão à espera de nos ouvir. Ninguém. Eu vou levar esta. Pergunta, Ana, bora. Ana Lu. Sim, estive a explicar a frase do Berto sobre a morte. Sim. Sim, na relação de casal, quando. Claro. Porquê que na relação de casal é um exercício para morte? Tá? Essa morte, ela não é uma morte. É uma morte do uno, não é? Eu estou a dar espaço para a diferença do outro. Então, muitas vezes essa morte é a morte das minhas verdades, das minhas convicções, daquilo que eu acho que é o certo, da minha forma de ver o mundo. Porque quando eu estou nessa partilha, eu estou a olhar junto com alguém para um objetivo em comum, para uma vida em comum, para um mundo em comum. Então, para eu fazer isso, eu muitas vezes preciso permitir-me permear por essa verdade do outro, permitir-me flexibilizar as minhas verdades internas, permitir-me desconstruir. Esse desconstruir é uma morte. Esse desconstruir é um soltar, é um deixar ir uma verdade, para dar espaço para algo que está a ser co-criado naquele momento, naquela relação. Também é um espaço onde muitas vezes nessa relação, pelas diferenças, é desafiador trazer essa flexibilidade. Por isso, o exercício para a morte. Porque é desafiador, não é? Essa morte é uma morte do ego, não é? Uma morte, na verdade, de deixar ir algo que para mim é um pilar. Algo que para mim é algo que eu me agarro, é um valor absoluto. E nós sabemos disso, não é? Acho que, não sei se vocês percebem isso nas relações que tiveram, mas as relações que nós vamos tendo vão nos transformando. Vão de alguma maneira mexendo aqui nas nossas convicções, nas nossas ideias, a ponto de nós podermos olhar para uma outra coisa, perceber, pronto, isto afinal, se calhar nem fazemos como o outro, mas encontramos uma terceira solução, uma quarta solução, uma quinta solução, uma criação nova entre o casal. É uma ampliação. Todas as vezes que eu amplio, eu só amplio porque eu solto algo.
foi algo que eu brinco a dizer assim, isto é simples, não é? Vamos pensar nas metáforas do dia a dia. Nós todos os dias vamos à casa de banho soltar algo e voltamos a alimentar-nos. Como A se todos os Patrícia está dias aqui. nós precisássemos dar lugar, não é? A desprender-nos de algo e a nutrir-nos de uma nova sabedoria. Tá, Diz. daí a tua morte, não é? Portanto, é soltar algo para poder novamente construir. Respondi, Ana. Não sei se eu te respondi. Se eu não tiver te respondido, segue com a pergunta, por favor. Ana, traz, podes trazer, anda. E quando se repete, Certo. Patrícia, explica-me, quando se repete o quê? Diz-me. Que bom. Responder. Quando se repete um padrão na relação, é isso? É isso? Acredito que sim, que quando se repete um padrão na relação, não é? Que é algo Exato. que... Ela está a Isso, dizer o o mesmo mesmo. da relação passada. Então, sim, aí quando algo é repetido, eu brinco a dizer que é assim que nós descobrimos que estamos a excluir algo. Algo repete-se, e repete-se, e repete-se. Isso quer dizer que nós, de alguma maneira, estamos a excluir alguma coisa. Mas atenção, não é brincadeira do espelhinho causa e efeito. Não quer dizer que eu estou a excluir, vamos dizer, não sei, algo que se repete numa relação. Bé, dá-me um exemplo. Ah, olha, a relação do agressor e da vítima, quer dizer, não dá Pronto, para ter. isso. Então, imagina, sinto-me vítima numa relação. Certo, Que eu dou demais e de alguma maneira sou vítima certo. desta relação. Uma das partes adoece. E isto começa a repetir-se. Na verdade, isto é uma preciosidade para mim, isto é uma grande prenda que a relação está a trazer. Está a pedir para uma parte minha, a parte que se sente vítima, ficar onde ela foi vítima. Porque se calhar existe um lugar lá atrás onde eu bloqueei uma emoção, onde eu não vi algo, onde eu sigo a repetir para mim que eu sou vítima, não é? Claro que pela minha visão sistémica, eu vou trazer aqui para a constelação, eu vou trazer aqui para a família, eu vou trazer aqui para a relação com os pais, eu vou trazer aqui para a ancestralidade, eu vou trazer aqui para as pessoas que não foram vistas no nosso sistema familiar, que são os excluídos, que sim, nos influenciam. Todos aqueles que foram excluídos fazem parte. E quem sente isso são os mais novos. Então, sabes, isto... Ju, pode estar aqui alguém que ainda não está tão familiarizado ou tão próximo das constelações familiares e a Ana está aqui a trazer uma questão interessante. Sim. Queres ler? Vê lá, vê Sim. lá. Gilbert mostra algumas constelações que a pessoa excluiu a esposa interior e que precisava olhar para essa pessoa para seguir em frente, inclusive em situações da própria esposa atual. Isso, exatamente. Isso serve só para casamentos? Não. Pois não. Isso serve para todas as relações. Isso é do trabalho. Exato. Todas as pessoas, assim, quando nós estamos a falar de pensar sistemicamente, nós estamos a dizer que todas as relações que nós temos na vida são importantes, afetam-nos e nós afetamos-nos. Então, essa troca acontece em tudo aquilo que nós nos relacionamos. Então, assim, pode ser um namorado que não seja honrado, que não seja visto, um filho pode identificar-se com essa pessoa. Tá? O que é que eu quero dizer com o filho? O filho vai ser a ponta mais nova do sistema. Então, sim, isto pode afetar a relação atual, um ex-namorado que não foi visto, uma ex-mulher que não foi honrada, mas também pode afetar depois com o filho. Então, às vezes não afeta diretamente aqui e afeta aqui. Tá? O pensamento sistémico não faz essa relação causa e efeito, não é? Traz múltiplas possibilidades. Então, não é bem. Quando eu estou a dizer isso, não é que vai, mas pode. Tá? Porque às vezes as pessoas dizem coisas e dentro delas está de uma outra maneira.
Então nós olhamos para isso quando nós estamos a sentir o campo, tá? Porque as pessoas também têm a forma delas expressarem. E aí é por isso que nós vamos além das palavras nas constelações. A Ana estava aqui com uma questão, certo? Isso. Porque o primeiro casamento sempre será mais importante. Sim. Porquê? O primeiro relacionamento é onde eu aprendo. É onde eu, na verdade, começo a me interrelacionar. É o meu primeiro vínculo. O meu primeiro vínculo, a primeira vez que eu aprendo alguma coisa, que algo é novo para mim, é uma experiência que marca, que começa um processo. Isto, estás a perguntar se para sexo isso faz diferença, não é, Ana? Faz. Sexualidade é sagrada. Todas as pessoas com quem já nos relacionamos precisam sim ser valorizadas e honradas por nós. Afinal de contas, nós, de alguma forma, entregamos aqui o nosso corpo casa. E tivemos um momento de interseção, não é? Um momento de interrelação. Olha, a Ana Lu está aqui a colocar uma questão. Tá. Ju, atualmente há um forte movimento de grupos que percebem como excluídos do sistema, que se percebem como excluídos do sistema e acabam entrando em um lugar de indignação e sustentando o mesmo modelo vítima-agressor em nova polaridade. Sim, é muito comum. Por isso que eu disse que é muito comum nós vemos nas relações que se mantêm os papéis de vítima e agressor serem alternados. Qual a saída que eu vejo para esse tipo de situação? Sair daqui, porque assim, o indignado normalmente está a lutar por uma causa que nem sequer é causa própria. Então, olha que interessante, ele não tem a força das emoções. Ele não sentiu isso. Ele não tem essa força. Ele está a lutar por uma ideia. É uma imagem absolutamente mental. Ele está a lutar por uma ideia para ser importante para algo ou alguém. Como é que nós podemos sair dessa situação? Isso, era isso que eu ia perguntar, Ju. Traz para cá. Sim, estou a acompanhar-vos. Sair dessa situação significa, outra vez, olhar para o todo. Se eu fico no nível do comportamento, a olhar para palavras, a olhar para uma situação específica, eu sempre vou buscar ter razão ou buscar uma lógica causal, tá? Porque as diferenças fazem isso. Se alguém é muito diferente de mim e eu ouço uma palavra que na minha referência interna é muito má, eu vou ficar ali, de alguma forma, a lutar com ela. Então, como é que eu saio disto? Quando eu olho para todos. Quando eu saio do específico e vou para o amplo. Quando eu olho para o amplo, eu consigo perceber aqui que se calhar eu estou a repetir exatamente com essas pessoas aquilo que eu estou a reclamar. Eu sempre brinco. Ju, olha, isso é interessantíssimo. Traz isso, traz. Traz isso. É muito comum, não é? Porque eu brinco a dizer que isto é tão inconsciente que quando nós tentamos descobrir alguma coisa, nós falamos que começamos a queixar-nos, não é? Estamos a conduzir um automóvel e de repente queixas-te que alguém passou rápido por ti ou deu-te um corte na autoestrada. E enquanto estás a reclamar, estás a fazer a mesma coisa com alguém e nem estás a ver. Não é? Isto é muito, muito comum. Certo. E é isso, porque na verdade, quando isto aconteceu, eu já criei uma interpretação que no meu mundo interno, na minha forma de ver, aquela pessoa fez algo direcionado a mim. Virou específico. Eu senti-me agredida, pum. Só que não tem nada a ver com isso, na maioria das vezes, não é? O outro está lá, no caminho, na individualidade, no destino único e individual dele. Então, quando isso acontece, não é? Muitas vezes eu preciso voltar para mim e dizer, pronto, espera aí, pronto, ele, olha, fez algo que nem viu. Como eu se calhar também várias vezes fiz algo que nem viu. Como é que a gente traz isso à consciência, não é? E o trânsito é assim das melhores coisas,
para olharmos para o outro e para nós. O trânsito, de facto, é assim eu costumo dizer, um ecossistema brilhante para nos conhecermos. Estar no trânsito, só estar no trânsito. Acontece muita coisa no trânsito, não é? E o trânsito fala muito sobre nós, que eu costumo dizer. O trânsito fala muito sobre nós. E é revelador o trânsito. Porque traz assim, de cima, muita coisa. Então, como tu disseste, é muito inconsciente, não é? E eu acho que isto é um exercício maravilhoso, mas que mexe aqui um bocadinho, que é quando tu estás a projetar, não é? Estás a lançar para o outro e está a falar sobre ti, não é? E aí é por isso que eu digo que a espiritualidade é simples e ao mesmo tempo é dar espaço para as diferenças, não é? Uhum. Não é aceitar, mas é olhar. Tá? Não é aceitar no sentido, é aceitar, mas não é aceitar no sentido de massacrar, mas é olhar e dizer, vou dar espaço. Às vezes Está a não é acontecer. fácil. Sabes que há assim umas coisinhas assim em nós que nós não gostamos assim muito, que a gente olha para lá e diz assim, isto se pudesse não ser meu, eu até descartava, porque eu não gosto muito aqui. Então, essa é uma. Eu brinco a dizer que isso é uma armadilha tão grande. Pronto. Essa questão, não é? Que trouxeste, é uma coisa em nós que nós não gostamos. Sim. E aí eu gosto muito da frase: só o imperfeito tem futuro. É por isso que nós, na verdade, para nós nos Já valeu a pena a transformarmos. live, pessoal, já valeu a pena. Não sei por vocês, mas por mim já valeu. É porque nós, para olharmos, não é? Para isso, ou nós, para trazermos esse lugar da transformação, não é a dor que transforma, é o amor. Não é todas as espiritualidades, as religiões vão falar do amor, não é? O que é o amor nesse lugar? O que é que nós estamos a falar que é o amor? Estás, Outra mas tu vez. sabes, não é? O patriarcado traz muito para cima de nós aquelas crenças que é crescer pela dor, crescer pelo sofrimento. Quer dizer, nós temos isto muito enraizado, muito. Sim, sim, E sim, sim. é melhor. Sim, 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 sim. Por isso que é soltar as autoexigências sem desistir de nós mesmos. Soltar as autoexigências é sair do lugar de rigidez interna, como se eu tivesse que me autopunir o tempo todo, mas sim, é de alguma forma permanecer dedicado a si próprio, não é? Permanecer dedicada às mudanças que eu já vejo, porque sim, quando eu quero algo melhor, de alguma maneira, eu já vejo que eu posso, eu já vejo que eu consigo. Essa imagem já também está dentro de mim. E é ela que eu preciso alimentar, é ela que eu preciso nutrir, é ela que eu preciso cativar. E isso só acontece quando eu posso olhar para ela e não para o erro, e não para aquilo que eu não gosto, e não para aquilo que eu rejeito, e não para aquilo que eu estou brava comigo, que eu estou zangada comigo mesma, e não para aquilo que. Porque senão eu estou o tempo inteiro a repetir para mim mesma aquilo que eu não quero. Sim, vais dando força, né? Então. No pensamento sistémico, nós dizemos que é uma ilusão a exclusão, não é? Porque eu não estou na sala de comando. Então, na verdade, quando eu excluo, eu é que me prejudico. Nós sabemos também pela programação neurolinguística que o nosso cérebro ele não decodifica a palavra não. Não, certo. Então, ao mesmo tempo que nós temos um pensamento que é o patriarcado, o capitalismo, e que isso tem muita força, sempre que tem uma coisa que tem muita força, também tem a força contrária. Então, nós também podemos olhar para essa força contrária. Foram tantas pesquisas, tantas percepções, nós a percebermos que o invisível e as emoções são tão valiosas ou mais do que o visível, não é? Queres Aliás, ver ali diz. uma questão que eu acho que é muito, muito frequente entre todos nós, porque eu acho que nós transportamos muito isto, do sofrer para evoluir, como diz a Aline, não é? Uhum. E eu acho que isto está muito enraizado e por muito que a gente trabalhe, eu costumo dizer, eu acho que isto leva uma vida e outra.
eu vou trazer para polemizar um bocadinho, não é? Eu não gosto Boa, nada. boa. Para polemizar um bocadinho, eu vou trazer uma frase que é assim: quando nós de alguma maneira estamos a sofrer para aprender, nós estamos na ilusão de sofrer pelo sofrimento do papá ou da mamã, ou pelo aquilo que nós achamos, na verdade, que é o sofrimento do papá ou da mamã. O filho, a Tá, criança, tem uma ilusão, uma mágica, que é: se eu sofrer, eles não sofrem. ok, é ilusão. Que é a mesma coisa de eu estou a sofrer, eu estou a castigar-me, de alguma maneira eu vou aprender, não é? E na verdade, não, muito pelo contrário. Também eu vou aprender pelo cansaço, não é pelo sofrer ou não sofrer, assim, porque muitas coisas provocam muitas dores e mesmo assim nós não mudamos. Então, não, nós não mudamos pelo sofrimento, não é? Mas de alguma forma, nós, quando estamos cansados, começamos a mudar. Então, o sofrer para aprender, ele foi um lugar que sim, também teve a ver com as exclusões. Se nós começarmos aqui a olhar, nós excluímos muito, não é? Na humanidade, nós excluímos aquilo que era certo, aquilo que era errado, não é? Nas Polaridade, sim, sim, instituições sim. totais são exclusões. Não é? Nós excluímos hoje, seguimos a excluir, não é? Aquilo que nós achamos que se calhar é um comportamento inadequado. Muitas vezes nós seguimos a excluir. E isso é continuar no mesmo princípio do sofrer para aprender, Certo. não é? Que é não dar lugar. Então, o sofrimento, pronto, como se muda então, não é? É um bocadinho olhar para a dor sem transformá-la em sofrimento. Como é que se muda? Às vezes eu vou precisar olhar e dizer: está a doer, e eu vou precisar entrar em contacto com essa dor. E não dá para sair a correr da dor. E o que nós aprendemos é o mundo dos felizes, não é? Depois vem uma depressão que leva-nos a um profundo estado de entrar em contacto com algo que não era, que nós muitas vezes não queríamos ver. Então, sim, entrar em contacto com a dor é importante olhar para a morte. Quando nós olhamos para a dor, quando nós olhamos para a morte, nós podemos valorizar o movimento da vida. Então, como é que se muda? A viver essa dor, mas a perceber que aquilo é um momento, é único e não se vai repetir, porque todos os momentos são únicos. Sem cristalizar uma crença sobre esta dor, sem criar uma nova regra para tentar me proteger da próxima dor, sem tentar fugir dessa dor também. Tá, isso que tu trouxeste agora é interessante porque, olha, Ju, antes de avançar com isto, a gente vai ter que sair e voltar a entrar. Nós estamos a quase a atingir, faltam 2 minutos para atingir 1 hora do Instagram, tá bem? Portanto, Ai, ele cai, não é? voltas ao direto e eu volto a entrar contigo, tá? Então, vamos lá. Que é, quando alguma coisa me faz doer, não é? Me traz sofrimento, há uma tendência consciente e inconsciente de me proteger para não voltar àquela dor, porque eu vou guardar aqui uma memória que aquela situação me trouxe dor, me trouxe sofrimento. E no dia a dia, nas vivências, se por acaso a minha vida me estiver a levar para uma situação parecida ou semelhante, a tendência é proteger-me daquela situação porque a outra doeu-me. Estás a perceber mais Então, ou menos? sim. E aí é a brincadeira que eu digo assim, nós buscamos muitas vezes exatamente isso, não é? Uma situação doeu-me e aí eu vou tentar compreender a situação, ao invés de tentar me compreender. Ah, ok. Eu delego o meu poder pessoal ao outro, à situação, ao mundo, como se eu tivesse que sempre prevenir-me de alguma coisa. Então eu movo-me pelo medo e não pelo amor. Eu saio do meu lugar, ó, fui lá para o lugar do outro, fui lá para outra situação para tentar compreender aquilo que está fora de mim. Olá, queridos.
Alô? Ai, meus amores, tão bom ver vocês. Tô esperando aqui a Bé entrar, já já vou voltar pro sotaque português, Moujão. Muitas saudades, Fabi. Cláudia, querida. Cami, viu? Tô falando direitinho com o sotaque português, né? Olá, estamos de volta. Voltemos. Vamos só esperar um bocadinho. Eu acho que está praticamente toda a gente a entrar na sala, pelo que eu estou a ver. E boa. Qual o nome da Bé, ó, Bé? É Bé, é Bé. É Bé de Elizabeth, tá? E já entrou a Bé. Oi, Sara, querida. Ju, vamos? Então, Vamos. consegues? Estávamos num ponto Eu não muito sei em bom. que ponto é que eu estava. Então, estávamos a falar de proteção da dor, não é? Ao proteger da dor que Sim, sais do teu lugar para ir compreender sim, o outro. sim, sim, sim. Porque é isso, né? Passamos por uma situação que magoou-nos ou que nós nos sentimos com medo ou com raiva ou com essa grande dor. E muitas vezes criamos acordos internos connosco sobre algo que está fora de nós. Certo. Ou uma forma de ver uma pessoa, ou uma forma de ver uma situação, um olhar para isto, não é? Algo que de alguma maneira eu enrijeci, eu criei uma regra, um óculos de ver a realidade. Só que esse óculos eu acho que vai ajudar-me a olhar para a realidade, tá? Porque eu estou a tentar proteger-me dessa dor. Mas na verdade, não. Na verdade, eu não estou a olhar para dentro. Eu não estou a olhar Como para assim, mim. Ju? Traz mais. Então, quando eu faço isto, eu normalmente categorizo, não é? Certo. Ah, isto é bom ou mau? Ou esta situação é perigosa, ou esta situação é má, ou eu vou desenvolver uma raiva, ou eu nunca mais posso experimentar uma situação como essa, não Isso. é? Pronto. Quando eu estou a fazer isso, eu estou a olhar para fora e a tentar pôr uma regra nas situações externas, ao invés de olhar verdadeiramente para mim, ao invés de perceber como isto tocou-me dentro de mim. Ao invés de entrar em contacto com isto, tipo, quais foram as minhas partes aqui dentro que isto tocou? São estas partes que eu preciso olhar, são estas partes que eu preciso cuidar, são essas partes que muitas vezes eu preciso pôr no colo, são essas partes que muitas vezes eu preciso perceber o que é que me levou a determinada situação externa. Por exemplo, agora eu Isso, vou contigo, vai numa né? Eu vou situação contigo. concreta. Eu vou contigo. Que é, e o Jung fala um bocadinho sobre isto, não é? Não na ótica do Bert, mas o Jung fala um bocadinho sobre isto, que é aquilo que te irrita no outro, que eu costumo dizer que te encanita, é uma expressão que eu uso, encanita-me. Aquilo que te encanita no Estou a outro. adorar, já está o pessoal do Brasil, olha, a aprender até a Então, falar pessoal, é assim, palavras. encanita quer dizer que vem aqui embaixo, à entranha, e isto fica assim difícil de digerir. Então, é algo Visceral. exatamente visceral porque te irrita. Então, o Jung diz muito que isto fala um bocadinho mais sobre ti do que sobre o outro. Sim, mas outra vez, não é a brincadeirinha do espelho causa e efeito. Tá. Então, fala sim sobre ti, mas é preciso olhar para essas dores internas. É preciso olhar para essas partes, às vezes, fragilizadas internas. Essas partes que, às vezes, querem permanecer na inocência da criança e não na sabedoria do adulto. Não é? Uma parte das vezes que nós estamos a delegar de nós para o outro cuidar, ao invés de nós cuidarmos. Então, sempre que é o que eu estava a brincar a dizer assim, nós acabamos por delegar o nosso poder pessoal para essas regras, para essas situações, para esses acordos que nós criamos connosco de alguma maneira. Então, vamos imaginar uma situação concreta, não é? Alguém foi traído
E aí começa a pensar, pronto, nunca mais vou me relacionar porque fui traído. É isso, é isso. Era o que eu Criou uma estava a dizer. regra. Vais-te proteger da dor e acabou. Não quero mais aquilo porque aquilo traz sofrimento. Exato, e quem é Pode que fica a trazer. sofrer? A pessoa que vê isso, não é? Certo. Porque ela não consegue nem permitir-se sentir o prazer e o amor numa relação. Então, no final das contas, quando ela percebe isso, ela pode olhar para dentro e perceber esta dor. Olha, o que é que eu deleguei aqui? O que é que eu não estava presente em mim? O que é o destino individual do outro? Não tem nada a ver comigo também. Sim. O que é que eu prolonguei nesta relação? E por aí vai, milhões de variáveis, não é? Sabes, e no meu processo, no meu caminho, eu consigo muitas vezes, talvez porque tenha trabalhado em mim e continuo a trabalhar, que é muitas vezes aquele amor que nós não conseguimos do papai e da mamã, não é? Nós tendemos a depois a passar e a ir buscar no marido, ou na mulher, ou no chefe. Também acontece, no chefe. E buscar o amor do pai no chefe é assim qualquer coisa de espetacular. Ah, isso acontece muito, não é? E como é que a gente Sim, dá aqui, como é que a gente torna consciente e traz para cá? É quase como a tua posição no mundo. Muitas vezes tu ainda estás no lugar da criança, da filha, quer dizer, já estás no mundo adulto, já estás na tua posição de adulto e continuas a assumir um lugar de criança. E isto tudo numa forma muito inconsciente, não é? Que quase que dava vontade de zoom out. Portanto, sim. consegues perceber onde Um, quer chegar? sim, acho que estás a trazer uma coisa interessante que é quando houveram as faltas ou quando algo aconteceu, não é? Como é que nós transformamos essas faltas? Claro que aí vou dizer que cada solução é única e irrepetível, percebes? Porque Claro. temos muitas variáveis. Temos efetivamente muitas variáveis nas relações. Mas eu volto a dizer que é preciso esse olhar para fora, esse autorreconhecimento. Uma coisa que eu costumo dizer é, nós, ainda que nós seguimos em movimento, não é? Nós seguimos a passar por dores, mas nós precisamos reconhecer a quantas coisas nós já sobrevivemos. Sim. Quando nós reconhecemos também que nós já passamos por diversas coisas, que alguns desafios nós já passamos e ainda assim ultrapassamos, nós começamos a estar mais centrados em nós, mais presentes, mais confiantes, não é? A Aline também fez uma pergunta muito interessante que é como é que é parecida com a tua, no final das contas, bem sistémico mesmo, não é? Que é Sim. como é que nós deixamos de nos mover no medo. Então, assim, eu sinto que o medo faz parte, acho que não há que eliminar nenhuma emoção. Mas acho que é preciso nós percebermos que quando nós estamos a tentar defender-nos de algo, nós já estamos a confiar na perda disso, Sim. não é? Tá. Nós já estamos a ponderar a situação negativa, nós já estamos, na verdade, a trazer força, inclusive, para a situação negativa. A dizer assim, isto é uma possibilidade real. Então nós também já estamos a co-criar aquilo que nós mesmos temos medos. Não é? Já estamos a movimentar-nos nessa direção. Então, como é que nós deixamos de nos mexer no medo? Quando nós reconhecemos e quando nós trazemos a nossa espontaneidade, quando Traz-o. nós trazemos a Traz. nossa Traz. possibilidade real de Uhum. olhar sem as nossas histórias, sem os nossos filtros. Olharmos com presença, não é? Olharmos sem intenção. Não tenho uma intenção de um resultado, não é? Eu estou na experiência e eu alegro-me por poder ter essa experiência, eu alegro-me pelo movimento. Tá, eu creio que foi a Ana que perguntou há pouco. Não, não é a Ana, é MSG Marques. Portanto, que dizia há pouco que era muito difícil isso, ou seja, que é, se tu estás em dor, estás no teu sofrimento, não é? E repara, estás com os óculos da dor e tu sabes que muitas vezes quando estamos assim, portanto, não, é assim, não faz isto, não é? Portanto, e é Sim, difícil. sim, 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 Este sim, sim. trabalhar do reconhecimento, não é? Reconhecer-te Claro, e claro. traz aqui um pouco E o mais que é que para nós nós. fazemos muitas vezes? Ainda nos Nós, quando estamos na dor, muitas vezes ligamos para um amigo. Sim. E para que é que nós ligamos para esse amigo? Para nos reconhecermos. Certo.
Então, assim, é difícil, é doloroso olhar para a dor. Muito pelo contrário, aqui não é para nós estarmos a criar regras nenhumas. Muito pelo contrário, é para nós desconstruirmos as regras e permitirmos-nos sentir. É para nós podermos olhar, não é? Para aquilo que está a acontecer, para a nossa presença. Olhar com amor para nós mesmos em primeiro lugar, para ir transbordar para todas as outras relações. Então, para eu poder transbordar esse amor, eu preciso aprender a acolher-me. Eu preciso aprender a acolher a minha criança. Eu Vai, preciso agora, dizer agora, assim, agora tocaste na criança interior. Agora mais tocaste 2 horas de live. Exato. Olha, nós podemos partilhar aqui com as pessoas que nós estávamos as duas francamente nervosas com isto da live. Mas não, olha, ninguém vai acreditar nisto. Porque estamos aqui há imenso tempo, portanto isto está a fluir de uma forma assim mágica. Vamos lá, então, criança interior. Não, Isso então, acho que esse ponto é dar importante. espaço para literalmente acolher a nossa criança. Não tem fórmula outra vez para acolher a nossa criança. Nós vamos acolher cada hora de uma maneira. Então é presença, é outra vez. O que é que a minha criança interior precisa agora? E muitas vezes ela pode querer uma coisa que eu não sou capaz de dar. E eu vou ter que conversar com ela. Estavas a dizer que era difícil acolher a criança. Certo. Sim, sim. Sim, Sim. aqui E é nessas por alturas é isso. difícil. Como é que. E é por isso. Quais são as nossas ferramentas? As trocas outra vez. Certo. Não é? Nós vamos para as trocas outra vez. Quando nós estamos com muita dificuldade, nós podemos também ficar em nós e sofrer com isto, mas muitas vezes nós vamos para a troca, para o outro, para os amigos, para as pessoas que nos são mais próximas. Não é? E isso é bom, tá? Porque muitas vezes são essas mesmas trocas que nos ajudam a ampliar o nosso olhar. A ampliar para coisas que nós não estávamos a ver, a reparar em pormenores ou de uma outra vista de um outro ponto, não é? Para essa mesma paisagem. Então, a partir do momento que temos mais vistas de pontos diferentes, nós saímos do específico e conseguimos olhar para o amplo. Sim. Então, isso ajuda-nos. Mas são outra vez sugestões. Não é? Sim, cada E caso existem milhões de formas. A arte, a música, não é? A dança. São formas de nós acolhermos a nossa criança interior. Não é? O corpo, outra vez. Nós muitas vezes falamos isso. Vou comer uma comida afetiva. Olha, vou partilhar convosco. Eu ontem tive aqui uma situação minha e eu precisei tomar uma decisão. Então, estava assim difícil aqui dentro, porque eu estava balançada. E aquilo chegou a um ponto que isto já está a ficar insuportável. Já está a ficar insuportável e estava a chegar o deadline e eu tinha que tomar a decisão. Então, eu fui dançar. Eu dancei. E olha, tomei a decisão, sabes, altamente alinhada, cheia de força. Foi muito bom. Muito bom. Porque é isso, não é? Voltaste para o teu lugar. O corpo ajuda-nos imenso nisso. É a nossa maior âncora. É manifesta. Então sim, alonguem-se. Quando precisarem de espaço, por que não? Mas sabes, eu tenho que te trazer isto, porque não, isto não está presente, as constelações, o corpo, a comunicação connosco, isto não está assim tão presente quanto seria bom que estivesse. Talvez, e eu creio que está numa franca e larga expansão, e ainda bem, muito na base do empoderamento do feminino, tá? E esta energia está cada vez mais expandida e está cada vez a trazer mais. E esta parte do corpo, eu acho que grande parte das mulheres desconhece, não é? O poder da conexão com o nosso corpo, do nosso feminino, portanto, da nossa parte toda, da nossa parte sexual toda, dos nossos órgãos. Felizmente, para mim, está em franca expansão e eu acho que é muito, muito importante cuidar, não é? Cuidar de nós, cuidar do feminino. E aquele exercício eu aprendi, ok? Eu duvidei também ao início, quando comecei a entrar em contato com estas coisas. Eu fiquei, como assim? Eu vou libertar o corpo, vou mexer? Isto é o quê? Âncora? É o quê? Enraizar? Isto é o quê? Sim. Né? Sim. Portanto,
considerando que eu já estou no caminho do desenvolvimento pessoal há já muitos anos, não é? Cada vez mais em estado não sei, bora lá. Em estado não sei, bora lá. E de facto a conexão com o corpo é mágico. Portanto, pessoal, quem não experimentou, vamos embora a experimentar, tá? É só mexer. Com certeza. Não tem Com custos, certeza. não tem custos, porque podes dançar em Não, qualquer não, lado. sim, sim, Portanto, sim, em sim. casa. E sim, a Patrícia também está aqui a dizer uma Certo. coisa que eu acho que complementa aquilo que estavas a trazer, não é? De, sim, por sermos reprimidas durante séculos, sim. Por isso a importância de trabalharmos essa ancestralidade do feminino, não é? Por isso os grupos de mulheres, por isso os estudos que nós segregamos oxitocina, que é a hormona, não é? do amor, juntas. E sim, tudo isso. Mas também digo assim, os homens também. Eles também foram criados por mulheres reprimidas. Lembrem-se disso, não é? Então temos muito machismo, temos muitas outras variáveis e muita dificuldade emocional também. Então que possamos dar lugar às diferenças Tá, no hoje. tá. Tá? Porque para algumas pessoas vai ser isso. Quero fazer algo diferente. Para algumas pessoas vai ser a própria rotina que vai ajudar a centrar. Para algumas pessoas vai ser a arte. Para algumas pessoas vai ser a dança. Para algumas pessoas vai ser a live. Para nós estamos super nervosas, estamos a falar muito. Então, que bom, que bom, que bom. Que nós possamos contribuir uns com os outros através da diferença. Que nós possamos perceber que as diferenças são boas. E parar de defendermos-nos de alguma maneira delas. Não é? Eu sinto que é muito sobre isso. Ju, olha, eu ficava contigo aqui a noite toda, não é? Como sabes, e mais amanhã um bocadinho. Deixa só perguntar aqui às pessoas todas que eu tenho aqui imensa gente. Beijinho, Catarina, beijinho, Patrícia. Tem alguma pergunta aqui para a Ju? Vamos lá, que a gente não... Para quem estava assim nervoso, isto está a fluir, vá. Sim, sim. Estou preocupada só com o tempo para não ficar muita coisa, Certo. muita informação. Sim, sim, sim. Mas se tiver alguma dúvida, nós. Esta é poderosa! Desafio, diferença homem e mulher. Sim, sim, sim. São diferentes, somos diferentes. Não posso falar sobre as diferenças dos homens porque eu não sei. Posso falar sobre as diferenças das mulheres, mas também sim, é um desafio de nós pensarmos aqui, até para trazermos assim um representante do sagrado masculino para falar sobre as diferenças. Quer ver, eu quero assistir. Traz, porque eu acho que os homens também estão assim numa abertura linda, tá? Sim. Uma abertura linda, eu acho que os homens estão mesmo, felizmente, estamos todos a caminhar assim para uma, mais devagarinho, tá? Mas estão. E eu acho que isso é uma experiência ótima. Acho que sim. Sim, sim. E são todos muito bem-vindos a isso. Acho que nós literalmente temos algo para criar novo aí juntos. Esse sagrado feminino e esse sagrado masculino. Acho que sim. Portanto, MS Marques, se calhar vamos deixar isso para outra live, porque olha, isto está a correr tão bem e esta partida está a ser tão boa que se calhar esse desafio entre o feminino e o masculino, se calhar ficamos para outra, pode ser? Acho que sim. Ela rendeu-se. Mas prometo que estarás aqui connosco, está bem? Exatamente, foi perfeita de igualdade. Sim. Mas a Ju é assim. Sim, ambos têm o mesmo valor, não é? Nós precisamos lembrar disso. Certo. Claro que cada um com a sua história, mas sim, ambos temos o mesmo valor. Tá. Ju, obrigada. Tá? Muito grata a ti, Bé, por teres feito esse chamado. Para mim, eu só quero lives assim agora, não quero estar aqui a falar sem perguntas. Eu literalmente acho que é quando se desperta, não é? Quando vêm essas perguntas, quando elas crescem, têm muito valor. E que bom, muito grata a todos, todas que estiveram aqui connosco. Um beijo muito grande, com muitas saudades. Também. Uma boa Páscoa. Beijinho grande. Tchau, pessoal. Beijinhos. Tchau. Beijinhos. Beijinhos a todos.